capoeira não é só para homem não, tá? A capoeira é para homem, menino e mulher. A criança é livre, certo? Eu vou deixar o convite aberto para a coordenadora da praça dos pais de vocês. Tá tendo vaga de capoeira, qualquer idade, tá certo? Então finaliza aqui. Mas então,